E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, muito feliz porque vamos encerrar o nosso curso de histologia básica. Hoje nós vamos falar sobre o tecido nervoso, dividir essa aula em duas partes, parte 1, parte 2, depois vamos às resoluções de questões de tecido nervoso e para finalizar com chave de ouro esse curso, vamos fazer um simulado de histologia, para não restar dúvidas, pessoal. Espero que gostem da aula, espero também um feedback de vocês, uma crítica, um elogio, uma sugestão. E é isso aí, se joga na aula, galera! Introdução. O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Existem várias maneiras do tecido nervoso associado ao sistema nervoso ajustar o organismo, seja internamente, por meio da inervação de glândulas, dando harmonia ao sistema endócrino, seja condições ambientais externas. Por exemplo, você colocou a mão no fogo, e você tira a mão do fogo por meio do seu sistema nervoso. Aliás, a presença de tecido nervoso é uma característica marcante e distintiva dos animais em relação a outros grupos, como vegetais, monera, fungi e protista. Esses reinos não possuem sistema nervoso, tecido nervoso integrado ao seu organismo. 2. Células do tecido nervoso. O tecido nervoso é constituído por dois componentes principais, dois tipos de células. Os neurônios, as mais importantes, e as células da glia ou neuróglia. Vamos começar com os neurônios. Sem dúvida, é a célula mais importante para o seu organismo e também para o vestibular. É a que mais cai nas provas. Existem bilhões de células como esta no tecido nervoso. Os neurônios são células altamente especializadas na condução do impulso nervoso, ou seja, são especializadas na condução de eletricidade. Vamos falar um pouquinho sobre os componentes principais do neurônio, ou seja, a sua morfologia, a sua forma. Temos os dendritos, que são os prolongamentos ramificados do neurônio, especializados na recepção de estímulos provenientes de outros neurônios ou de células sensoriais. Os dendritos, como você pode ver nesse neurônio, existem vários dendritos próximos do corpo celular e funcionam como uma espécie de anteninha que recebe o sinal. Esse sinal pode ser proveniente de outros neurônios ou de células sensoriais. O que são células sensoriais? Células, por exemplo, presentes na pele, aqueles receptores que estudamos na pele, os corpúsculos de Meissner, Pacini, Vater-Pacini, você lembra? Então, existem receptores sensoriais também nos músculos, entre outros receptores sensoriais que levam aí percepções para esse neurônio. Corpo celular, região onde se localiza o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Maioria porque também há organelas citoplasmáticas no axônio, mas a maioria está no corpo celular. E como o corpo celular é depositário do núcleo, pessoal, se morrer o corpo celular, não há o que se falar em regeneração. É a região metabolicamente ativa da célula. Por fim, o axônio, que é o prolongamento único e alongado. Função: transmitir os impulsos nervosos provenientes dos dendritos para outras células. Então, o sinal é pego nos dendritos, passa para o corpo celular. Do corpo celular, o impulso vai para o axônio. E a partir daqui, o axônio é o responsável em transmitir esse sinal para o dendrito de uma outra célula nervosa, para uma célula muscular, para realizar, por exemplo, a contração muscular, ou para uma glândula endócrina ou exócrina, onde ocorrerá a secreção celular. É assim que funciona o caminho do impulso nervoso. Fibras nervosas. Este termo é utilizado quando queremos nos referir aos prolongamentos do neurônio, ou seja, aos dendritos ou ao axônio. Não é corpo celular ou pericário, então será uma fibra nervosa. Pericário é o outro nome dado ao corpo celular. São representadas pelos prolongamentos do neurônio, dendritos e axônios, porém o termo é mais comumente utilizado para se referir ao axônio.
Os axônios encontram-se revestidos por dobras únicas ou múltiplas, formadas por células envoltórias denominadas células de Schwann, nas fibras nervosas periféricas, e oligodendrócitos no sistema nervoso central. Já volto a falar disso aqui. O conjunto desse material envoltório denomina-se bainha de mielina. Bainha de mielina é essa capinha azul ao redor do axônio. Observe, o axônio aqui em amarelo, e essas camadas de lipídio depositadas concentricamente ao redor do axônio é a bainha de mielina, o extrato mielínico. E quem produz a bainha de mielina? Depende. No sistema nervoso periférico são as células de Schwann. No sistema nervoso central são os oligodendrócitos. Ambas as células pertencem à glia. Vamos estudar a morfologia da célula de Schwann numa visão microscópica. Então agora vamos separar aqui, delimitar. Essa aqui é a célula de Schwann. Grandão aqui é o núcleo da célula de Schwann, né? Tá em vermelhinho aqui nessa ilustração. Esse aqui é o núcleo da célula de Schwann. O núcleo está em contato com a fibra nervosa, né? E deposita ao redor da fibra nervosa a mielina, tá? A bainha de mielina, mais escurinho aqui, ao redor da fibra nervosa, ou seja, do axônio. Vamos falar novamente da mielina, porque a mielina cai bastante em prova. Células que formam a bainha de mielina. Uma revisão, já falamos. Células de Schwann no sistema nervoso periférico e oligodendrócitos no sistema nervoso central. Aqui nessa ilustração temos os oligodendrócitos. Então essa célula aqui é do sistema nervoso central. O oligodendrócito é uma célula que pertence àquela outra linhagem, são as células da glia. Agora uma observação importante. Todos os axônios são envolvidos por dobras de mielinas, todos, ok? Só que alguns axônios têm uma única dobra de mielina, são as fibras amielínicas. Amielínicas, né, sem mielina, na verdade, são fibras, células, axônios de calibre menor, justamente por ter apenas uma dobra de mielina. E como a bainha de mielina ela aumenta a velocidade do impulso nervoso, essas fibras aqui têm menor velocidade de condução. Agora, tem também as fibras mielínicas, aquelas que têm 80 mais ou menos camadas de mielina, de lipídios. Essas que apresentam múltiplas camadas de lipídios são as fibras mielínicas e têm maior velocidade de condução. Pessoal, eu comparo o axônio com um fio que conduz eletricidade e todo fio ele vai ter um revestimento, uma capa protetora, ou seja, um isolante. Com o neurônio não vai ser diferente. São funções da bainha de mielina basicamente duas: atuar como isolante elétrico. Ora, quem que é o isolante elétrico do nosso corpo, senão os lipídios? Essa é a composição da bainha de mielina, 70% de lipídios e 30% de proteínas. Sem isolante elétrico ocorre curto-circuito, contato de um neurônio com o outro. O principal lipídio encontrado é a esfingomielina. Aumenta a velocidade de propagação do impulso nervoso ao longo do axônio. Lembrando que temos dois tipos de fibras. As fibras com mielina são aquelas de maior calibre, maior diâmetro e conduzem o impulso numa velocidade maior do que aquelas fibras sem mielina ou com menor espessura. Existem duas doenças relacionadas à bainha de mielina que pode aparecer na sua prova. A esclerose múltipla é uma doença autoimune na qual os anticorpos do próprio indivíduo agride seus neurônios, especificamente a sua bainha de mielina. Neurônios podem estar no cérebro, tá? No sistema nervoso central, no encéfalo ou na medula. Por isso os efeitos são variados. Se o neurônio pertencer à visão, o indivíduo vai ter problema de visão. Se afetar a área do cérebro responsável pela fala, ele vai ter problema de fala. Se for um neurônio sensitivo, ele vai ter problema na sensibilidade. Se for um neurônio motor, ele vai ter problemas motores na sua biomecânica. Outra é a adenoleucodistrofia. Essa doença aqui é muito rara, mas eu vou falar dela porque ela teve repercussão devido ao filme O Óleo de Lorenzo. Este filme aqui, a qual eu recomendo, pessoal, os pais dessa criancinha, eles descobrem a cura ou pelo menos como que regride, né, uma espécie de tratamento
para essa doença. As gorduras saturadas não são metabolizadas e se acumulam no cérebro. Ora, o que tem no cérebro se não gordura? Lipídio envolvendo os neurônios. Aí mistura todos aqueles lipídios, essas gorduras, e acaba prejudicando o sistema nervoso da criança. Esse aqui é o Óleo de Lorenzo, recomendo para vocês, um filme lindo. Os pais que não estudaram medicina, não tem nada a ver com a medicina, acabam descobrindo a cura dessa doença aí, ou pelo menos como retardar os problemas relacionados à adenoleucodistrofia. Classificação dos neurônios quanto ao tamanho e forma de seus prolongamentos. Então o critério é o prolongamento. Vamos falar da morfologia de alguns tipos de neurônios. Esse neurônio aqui é o neurônio pseudo-unipolar. Pseudo-unipolar porque parece que tem um prolongamento só, bem curtinho aqui, a impressão de ter um. Só que logo ele se divide em dois prolongamentos maiores, ele se ramifica. Possuem um único prolongamento próximo ao corpo celular, mas este logo se divide em dois, dirigindo-se um ramo para a periferia e outro para o sistema nervoso central. Esse aqui é o neurônio sensorial e vamos falar dele daqui a pouco. Neurônios bipolares, esse é fácil, bipolares têm duas ramificações apenas. É o interneurônio, ele faz a conexão do neurônio sensorial com o motoneurônio ou neurônio motor, ele liga os dois. Possuem um dendrito e um axônio, vai um para cada lado. Neurônios multipolares, você pode ver, são vários prolongamentos, várias ramificações. Possuem mais de dois prolongamentos, exemplo, motoneurônio. Existe uma variedade de classificação de neurônios. Já falamos a classificação quanto aos prolongamentos. Agora, classificação dos neurônios quanto à sua função. Existem os neurônios sensitivos ou aferentes, é a via aferente, ou seja, esses neurônios eles vão pegar estímulos oriundos dos receptores, aqueles receptores que estão espalhados no nosso corpo, aqueles receptores presentes na pele, corpúsculos de Meissner, terminações nervosas livres, responsáveis pela dor, também órgãos tendinosos de Golgi, presente no tendão, receptores no fuso muscular, existem vários receptores espalhados no nosso corpo que detectam dor, pressão, uma variedade de sentidos. E esses estímulos são passados para os neurônios sensitivos, que levam o sinal por meio da via aferente, tá? A fibra sensorial, para o sistema nervoso central. E isso ocorre como, pessoal? Essa fibra então sai do local de origem do estímulo e leva a informação para o sistema nervoso central por meio da raiz posterior ou raiz dorsal. A fibra sensorial entra por meio da raiz dorsal. Ora, essa aqui é a medula espinhal, faz parte do sistema nervoso central. Tem a raiz posterior, aqui, ou raiz dorsal, e aqui a raiz anterior ou a raiz ventral. Fibra sensorial entra por meio da raiz posterior. Lá encontra quem? Os interneurônios, que estudamos no slide anterior, ou neurônios de associação, que estabelecem conexões entre neurônios sensitivos e motores. Faz a conexão entre os neurônios sensitivos e os motoneurônios. Neurônio de associação. E os neurônios motores ou eferentes conduz o impulso nervoso do sistema nervoso central até o órgão efetuador, que pode ser uma glândula exócrina, uma glândula endócrina ou uma fibra muscular. Então está aqui, pessoal, a fibra motora agora indo para o local onde vai ocorrer a ação muscular ou ação da glândula. Lembrando que os motoneurônios eles saem por meio da raiz ventral, a raiz anterior. Ok, mas vamos resumir isso aqui por meio de um exemplo. Quando o médico dá uma marteladinha no seu joelho, ele quer avaliar o seu joelho exatamente para saber se está doendo o seu joelho? Não, ele quer saber se existe uma lesão no nível medular correspondente, ou seja, na sua coluna vertebral, na sua medula espinhal. Então, quando ele dá uma marteladinha aqui, estira o tendão. E no tendão existem receptores.
Esses receptores vão passar o estímulo para os neurônios sensitivos, que vão conduzir os estímulos até o sistema nervoso central. É estabelecida a conexão com o neurônio motor. Se você dá um chute aqui, é sinal que existe funcionamento, você tem reflexo, não tem lesão no sistema nervoso central. Agora, se ele dá uma marteladinha e verifica que não ocorre a ação do músculo, ou seja, não ocorre aquele chutinho, significa que existe uma lesão nesse nível medular. Pode ser uma hernia de disco, pode ser uma compressão muscular, aí existe uma variedade de doenças possíveis. Pessoal, as fibras nervosas, elas vão se organizar em estruturas ainda mais complexas de maior calibre, os nervos. Existem vários nervos no nosso corpo. Os nervos ainda se unem para formar os plexos, por exemplo, o plexo braquial, que vai inervar os seus membros superiores, seus braços. O nervo ciático, muito conhecido por causar dor, que inerva os membros inferiores, a perna. Alguns chamam de asiático, né? Tô com dor no asiático, nervo ciático. Entre outros nervos. Mas o que você deve saber é a estrutura do nervo. Veja só, o endoneuro é o tecido conjuntivo que vai revestir uma neurofibra, uma fibrinha capinha de um axônio aqui, ó, de uma fibra. Esse aqui é o endoneuro. O perineuro, tecido conjuntivo que vai revestir o quê? Um feixe de fibras. Ó, um feixe, um pacote de fibras. De neurofibras é o perineuro. Esse é o tecido conjuntivo que reveste um feixe. E o epineuro vai revestir todo o nervo. Uma revisão rápida. Tecido conjuntivo que reveste cada neurofibra. Ó, lembra da endo? Endo é internamente, né? Dentro. O perineuro, que reveste um feixe. E o epineuro reveste o nervo. Como você pode ver, pessoal, os nervos têm seu próprio sistema de irrigação. Olha os vasos sanguíneos. Até mesmo tem seu próprio sistema de inervação. Ok? Muito legal isso. Agora, que tipo de fibra tem aqui dentro desse nervo? Depende do nervo. Existem nervos que carregam fibras sensitivas, algumas que carregam fibras motoras e a maioria, pessoal, carrega o quê? As duas, nos dois sentidos, vai e vem. Dupla mão, são os nervos mistos com fibras sensitivas e motoras. Varia muito, 60% de fibras motoras, 40% sensitivo, 30% sensitivo, 60% motora, aí varia. Esses são os nervos mistos. Você sabe o que é substância branca e substância gris? Pois é o que vamos falar agora. A substância branca se refere à presença de lipídios. O lipídio tem essa cor branca. E o lipídio é encontrado aonde? No neurônio, nas fibras, nos dendritos e no axônio. Então veja só, na medula espinhal, a substância branca se encontra mais externamente, na periferia. E a substância branca é formada por fibras, axônios e dendritos. Já a substância cinzenta é cinzenta devido à presença de corpos celulares. A substância gris ou cinzenta é formada pelos corpos dos neurônios e forma centros de processamento de informação. Fique ligado, no encéfalo, a substância cinzenta fica localizada externamente e a massa branca fica internamente. Já na medula é o contrário. A substância branca fica localizada externamente, tá? Como você pode ver aqui, a presença de fibras, e a substância cinzenta está localizada internamente, a presença de corpos celulares. Dá uma estrutura semelhante a um H aqui no centro da medula. Substância cinzenta fica internamente na medula e externamente no encéfalo. As meninges. Pessoal, existem algumas membranas que protegem o sistema nervoso central, são as meninges. O encéfalo e a raque e a medula, além de serem protegidas por estruturas ósseas, como o crânio protege o encéfalo e a coluna vertebral protege o canal medular. São também protegidas por membranas, a dura mater, aracnoide e a pia mater. Entre as meninges aracnoide e a pia mater, há um espaço preenchido por um líquido denominado líquido cefalorraquidiano ou licor. Esse líquido tem o quê? Abundância de água, pessoal. E a água, sabemos da função da água na nossa primeira aula do curso. Proteção contra choques mecânicos. Vai irrigar o sistema nervoso central, tirar excretas, nutrir as células do sistema nervoso central, além da principal função que é a proteção e drenagem. Essas são as funções do líquido cefalorraquidiano.
E aqui estão as membranas. De dentro para fora temos a pia mater, a aracnoide e, por último, próximo ao crânio, a dura mater. Na foto, um exemplo de meningite bacteriana. Tem meningite viral também. A meningite bacteriana, há a presença de pus, como você pode ver, coloração amarela. E o médico puxando as meninges. Essa membrana aqui que protege o sistema nervoso central. E aí, gostou da aula? Só que ainda não terminamos. Vai lá, toma uma aguinha, dá uma relaxada e vem comigo para a parte 2.